Fala, gente, meu nome é Jonathan Heckman, pai da Helena, marido da Cris e o líder da Força Team aqui em Blumenau. E hoje eu tô aqui com vocês para falar sobre educação financeira. Por muito tempo, o assunto da educação financeira, a forma como eu lido com as minhas finanças, ou como o cristão lida com as suas finanças, foi tornado como algo que não tinha uma relevância correta, não só no meio cristão, mas também no meio normal, em qualquer instância que a gente percebe. E isso ocasionou muitos erros e muito do que a gente vê na sociedade hoje em dia diz respeito a isso. É bem comum a gente às vezes acreditar que a forma como eu prego, por exemplo, é mais santa do que a forma como eu pago as minhas contas, e isso não é uma verdade. A verdade é que a forma como eu pago as minhas contas, a forma como eu administro aquilo que Deus me dá, a forma como eu poupo, a forma como eu abençoo pessoas, a forma como eu lido com esse recurso que o Senhor nos dá, ela é tão santa quanto qualquer coisa, qualquer dom que Deus me dê para exercer. E é por isso que a gente precisa entender isso. Não é à toa que o próprio Jesus vai falar em várias passagens bíblicas a respeito disso. Ele vai falar que qual é aquele que querendo construir algo não vai primeiro sentar e planejar, porque se ele não fizer, ele pode ter que parar essa obra e pode se sentir envergonhado perante as pessoas. Ele também fala que quando naquela parábola sobre a semente, que é a palavra, ela pode cair em alguns terrenos, ela vai dizer que dependendo de onde essa semente cair, ela pode ser sufocada pelas riquezas e a paixão pelas riquezas desse mundo. Então, se o próprio Jesus levou a sério esse assunto, é bem importante que a gente também leve ele a sério, porque ele de fato vai mostrar o quão cristão nós somos ou não. A primeira coisa que a gente precisa desmistificar com relação às finanças é que todo mundo acredita que as pessoas se endividam porque elas querem ou porque elas têm um mau caráter. Isso não é uma verdade. A verdade mesmo é que as pessoas sempre vão se endividar por causa de algum acontecimento repentino, algo que eles não esperavam, alguma surpresa que ocorreu. Ninguém está preparado para uma manutenção de um carro que venha num mês onde você já não está bem financeiramente. Ninguém está pronto para um acidente. Ninguém está pronto para absolutamente nada que venha acontecer fora do nosso planejamento. E se você for perguntar para qualquer pessoa que hoje esteja no estado de endividamento, ela vai te responder que isso aconteceu por causa que ela não se preparou para os imprevistos. E a verdade é que se você não se prepara para os imprevistos, você já não está tendo uma vida financeiramente educada. É por isso que o primeiro ponto que você precisa ter a respeito das suas finanças é: até os imprevistos, eles precisam ser previstos pela sua educação financeira. O básico a respeito do planejamento financeiro, primeiro é descobrir quanto que eu ganho. E aí muitas pessoas erram. Muitas pessoas não têm uma renda de fato fixa. Elas vão ter uma renda que depende às vezes de vendas, de comissões ou algo do tipo. A primeira coisa que a gente precisa considerar quando eu vou pensar no quanto eu ganho é qual é o mínimo que eu ganho. Qual é a média, o mínimo que eu ganho em média, para que a partir disso eu consiga construir a minha educação financeira a partir disso. Eu não posso considerar que eu vou ter sempre o melhor mês financeiramente, ou sempre vou ter o melhor rendimento. Então a primeira coisa que eu preciso pensar é quanto que eu ganho e considerar o mínimo que eu ganho no mês, e essa vai ser a minha base para que eu inicie meu planejamento financeiro. A segunda coisa, e muito óbvia, é que eu não devo de forma alguma gastar mais do que eu ganho. Então se eu ganho o valor X, obviamente eu preciso gastar menos. E eu sei que isso parece muito óbvio, mas existem muitas pessoas que também erram nisso, na esperança de que no mês que vem vão conseguir algo, na esperança de que com o 13º vão conseguir pagar tal coisa. E sempre que a gente vive na esperança de algo que está para acontecer, pode ser que isso não ocorra. E aí nós vamos novamente entrar nos imprevistos, que vão desestruturar a nossa vida financeira. Um ponto muito importante com relação às minhas finanças é que eu preciso pensar sempre no quanto eu estou guardando. Rico não é aquele que muito ganha. Rico é aquele que alguma coisa guarda ou muito guarda. É possível que existam pessoas com salário gigantesco, mas com custo fixo, com as suas despesas mensais gigantescas e não guardem nada. E também é possível que existam pessoas organizadas com um salário mínimo que consigam guardar um valor X todos os meses, e essas pessoas, consequentemente, se tornam mais ricas do que aquelas que gastam mais do que recebem. Então essa é uma das coisas muito importantes. Uma questão muito importante também sobre planejamento financeiro é que eu não posso ser movido por impulsos. Então não é por necessidades que eu adquiro alguma coisa. Eu adquiro alguma coisa a partir de planejamento. Eu preciso descobrir quanto aquilo custa, eu preciso descobrir como eu posso guardar e quando eu posso comprar aquilo.
E quando eu planejo dessa forma, essa aquisição que eu vou ter, ela não se torna um pesadelo, e sim uma bênção. Muitas pessoas, às vezes, ficam tristes por ter um crédito negado, por exemplo, num banco. Eu trabalho em banco e eu sei como isso é chato. Mas as pessoas, às vezes, não entendem que o endividamento acima do permitido pode tornar um sonho, como um carro, uma casa ou algo do tipo, um pesadelo, se lá na frente elas perderem isso. Então é muito importante que quando você pensa em adquirir alguma coisa, você não se mova por necessidade ou por emoção, mas sim pela sua real capacidade de pagamento para isso. E um ponto muito importante também com relação às finanças é, além de tudo que eu estou adquirindo, além de tudo que eu estou pagando, além de tudo que eu estou guardando, quanto disso eu uso para abençoar pessoas? Quanto disso eu uso para aliviar a dor de alguém, para tornar o dia de alguém mais leve? Às vezes as pessoas, elas acreditam que planejamento financeiro é entender o quanto eu consigo administrar algo para que isso seja bom e prazeroso para mim. Mas a verdade é que cada recurso que Deus nos dá também é a oportunidade de nós abençoarmos a vida de alguém. Existe um princípio financeiro muito rico, que é o chamado 10, 45, 35, 15. E esse princípio vai dizer que nós devemos organizar nossas finanças em porcentagens. A primeira delas é o 10% do dízimo, da honra que nós damos. E eu costumo dizer que dízimo, muito mais do que um mandamento, é um dever de honra à igreja que nos fornece o lugar onde nós somos alimentados financeiramente e a forma como eu posso fazer parte de algo que está sendo construído geracionalmente, pessoas que já foram tocadas por esse lugar e pessoas que continuarão sendo tocadas por esse lugar. A segunda porcentagem é 45% referente às despesas básicas, como moradia, como deslocamento, como as suas contas essenciais. Quando você consegue colocar que 45% da sua renda está englobada nisso e não passa disso, toda a sua educação financeira ela vai ter um pouco mais de facilidade. Essa porcentagem continua nos dizendo que 15% da nossa organização financeira ela deve ser voltada para a forma como nós administramos as nossas finanças em forma de algum tipo de poupança, investimento, aplicação, bolsa de valores, tesouro, direto ou coisas do tipo. Muitas pessoas elas arrumam boas desculpas para não pouparem. O que elas vão falar? Não adianta eu guardar dinheiro na poupança, mas essas mesmas pessoas não guardam dinheiro de uma outra forma. Então, não adianta você descobrir que existe uma forma que não é a mais adequada se você não usa nenhuma delas. Então, de alguma forma, cada pessoa vai ter o seu perfil mais adequado para poupar dinheiro. Então, 15% da sua renda ela deve ser destinada para que você poupe esse valor, porque é esse valor que vai ser a sua válvula de escape quando os imprevistos chegarem para você e vão te fazer ter algum recurso para que você não se surpreenda e se torne mais uma pessoa endividada como a gente tem tantas. E o último percentual, de 35%, é basicamente com as coisas diárias que nós temos, com o que é considerado estilo de vida. A roupa que eu uso, a alimentação que eu como, a viagem que eu quero fazer, as férias que eu quero tirar. Quando eu consigo dividir as minhas finanças nesses percentuais, é impossível que eu me endividar e eu, de alguma forma, acabe me prejudicando ou prejudicando outras pessoas. Essa é uma organização tão simples, mas tão simples, que o problema é que as pessoas não fazem o simples. Elas acreditam que quando a coisa apertar, elas vão precisar disso. Ou que é tão simples que não há necessidade porque isso é natural. E a verdade é que não é. Cada vez que eu falho em algum desses percentuais, de alguma forma, algum outro vai sofrer e, consequentemente, pessoas ao meu redor podem sofrer também. E para a gente finalizar esse tempo muito especial e essas dicas muito importantes, eu vou passar algumas orientações para você. A primeira delas é você precisa monitorar tudo isso que a gente falou até agora. Como você vai fazer isso? Ou através de um caderno, ou através de uma planilha de gastos, Excel, ou algum programa que você possa usar para isso. É importantíssimo que você tenha uma planilha para conseguir se organizar financeiramente. Outra coisa muito importante, de forma alguma você talvez um dia vai ter um cartão de crédito, mas nunca, em hipótese alguma, utilize o parcelamento especial ou o pagamento mínimo da fatura, porque isso sempre vai gerar um juros sobre juros. O juros mais alto que existe dentro do mercado financeiro, ele é o juros do pagamento mínimo do cartão de crédito. Ele sempre vai ser uma bola de neve para que você, logo à frente, se prejudique muito. Outro ponto muito importante é que você evite de todas as formas pegar adiantamentos salariais, vales salariais na empresa onde você trabalha ou no lugar onde você exerce algum tipo de serviço. O dinheiro que você adianta hoje vai faltar amanhã, então não adianta você tentar puxar porque é basicamente um cobertor de solteiro. Quando você puxa para cima ele vai destampar seu pé e vai faltar em algum lugar. Uma regra muito importante que vem até do próprio Banco Central é que nenhum CPF deve ter mais do que 30% da sua renda comprometida com qualquer tipo de financiamento. Quando eu comprometo mais do que 30% da minha renda com financiamento, vai faltar em algum momento a minha renda para eu pagar coisas essenciais ou vai faltar para algum tipo de imprevisto ou alguma coisa do tipo.
é praticamente impossível que eu comprometa mais do que 30% do meu rendimento familiar, se eu sou casado, e aí então tenho a minha família que soma todas as suas rendas, é praticamente impossível que eu comprometa mais do que 30% da minha renda e eu consiga passar ileso em algumas outras coisas. Sempre vai faltar em algum lugar também. Então, diante de todas essas dicas, eu queria que você entendesse que, de fato, a forma como você cuida das suas finanças e essas regras básicas que a gente falou até aqui podem mudar totalmente a trajetória da sua vida e podem começar a fazer com que você exerça muito mais do que um dom ministerial, um dom visível dentro da igreja, mas um dom que mostre que Cristo é real nas nossas finanças, na forma como nós pagamos as nossas contas. Muitos cristãos falam muito bem de Jesus, poucos cristãos pagam suas contas falando bem de Jesus. Porque nas pequenas atitudes do nosso dia a dia e na nossa organização, nós mostramos que somos, de fato, a imagem e semelhança dele. Fica com Deus, gente, e espero que tenha abençoado vocês essas dicas. Que Deus abençoe muito.